Bom dia! Seja muito bem-vinda ao Café com Insights. Hoje, num cenário super diferente, eu tô em Curitiba por alguns compromissos aí familiares nos próximos dias, mas claro que eu não podia deixar de vir aqui conversar com vocês no Café com Insights de todos os dias. Essas manhãs, as próximas manhãs dessa semana, talvez sejam em alguns horários um pouco diferentes, talvez um pouco mais cedo, como foi hoje, mas os Cafés com Insights têm tudo para acontecer normalmente. E hoje eu escolhi um tema para falar para vocês identificarem, para vocês fazerem um diagnóstico no seu negócio, para verificar se a sua empresa sofre de alguns desses sintomas, né? Então, quais são os sintomas mais comuns das dores de crescimento do negócio? Como eu costumo dizer, assim como as crianças, né, que têm as dores do crescimento, o nosso negócio também tem. E aí eu quero falar para vocês hoje de quais são os sintomas mais comuns das dores do crescimento de um negócio que ainda é pequeno, que ainda não tem tantos colaboradores, enfim, mas que já sente que tem tudo para crescer, mas que está com algumas dificuldades, que tem alguns pontos de melhoria aí. Então, eu quero falar para vocês, se vocês estão com alguns dos sintomas das dores de crescimento do seu negócio, que você, então, e depois, claro, né, gente, que no final eu sempre dou algumas dicas práticas de como que você ajuda a resolver essas dores, né? Mas antes eu quero saber se vocês me ouvem bem, me veem bem, se tá tudo certo com o áudio, com o vídeo, enfim, né? Eu tô num lugar lindo, gente, quer ver? Olha só. Olha só que manhã linda de segunda-feira. E me contem aqui se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Eu tô na casa de uns primos meus, aqui em Curitiba. E aí eu quero saber se está tudo certo com o áudio e com o vídeo, antes da gente conseguir o conteúdo. Olha, eu tô com 2 celulares aqui hoje, uma coisa meio improvisada, mas vai dar certo, né? Então, olha só, quais são os sintomas mais comuns, né, das dores de crescimento de um negócio que tá na hora de crescer, né? Então, primeiro, gente, agenda lotada. Se a agenda tá lotada demais, você tá sem a sua equipe preparada, sim, bom dia, que bom, que bom. Olha só, se você está com a agenda lotada, sem equipe preparada, se você sente que você não tá dando conta do trabalho, sabe? Que você sente que você fala, eu tô com medo de esquecer coisas, eu tô com medo que a montagem não fique como estava previsto, enfim, é sinal. Esse é um sintoma comum que a sua empresa é uma dor, digamos assim, do crescimento, né? Outra coisa também, preços desatualizados. Quando você vê que você está trabalhando muito, a sua agenda está lotada, mas os preços, você está em dúvida se de repente os seus custos aumentaram muito, você percebe, né, que os seus custos fixos, ou porque você está tendo que contratar mais gente para te ajudar e tal, e você está insegura se seus preços estão atualizados, se eles estão corretos de acordo com essa sua nova realidade, também é algo para você olhar para isso, para o seu negócio, né? Outra coisa, você sente que é urgente, né? É uma questão muito importante você aumentar o seu ticket médio. O que é aumentar o ticket médio? Aumentar o valor médio das suas festas. Quando você percebe que você está com a agenda lotada, você não está com a equipe preparada, nem treinada e etc. E você sente, né, que os valores que você está cobrando estão baixos demais, por quê? Você não está tendo retorno financeiro esperado, então também é hora de você, é uma necessidade urgente de você aumentar o ticket médio, ou seja, aumentar o valor médio que as pessoas pagam para você, seja das suas decorações, seja dos seus bolos fakes, seja dos seus personalizados, dos seus doces, enfim, independentemente da atividade que você desempenhe na área de festas, né? Um outro sintoma comum das dores do crescimento do negócio é o fato de que você está sempre apagando incêndio. Você não está fazendo ações planejadas, você não tem muita coisa agendada. O seu dia começa daquele jeito. Começa respondendo no WhatsApp, depois é alguém da tua equipe te perguntando alguma coisa. Aí você lembra que você tem que levar filho na escola, aí você leva o filho na escola, aí você volta, enfim. Aí o teu dia é aquela sensação de que você fez um monte de coisa, mas que o teu dia não rendeu, né? Então você percebe que você só apaga incêndio, que você tem uma dificuldade em planejar o seu dia e executar. Eu sei que no meio do dia algumas coisas surgem, né, gente? Alguns pequenos incêndios surgem e às vezes nos interrompe, e isso é normal. O que não é normal é você só apagar incêndio.
Isso não é normal. Isso mostra que o seu negócio está crescendo de uma maneira desordenada e que você precisa, então, cuidar, né, dos seus processos internos de trabalho, do seu planejamento da semana, do seu planejamento diário, enfim, para que você não fique com essa sensação para sempre de apagar incêndio. Não somos bombeiros, né, gente? Né? Somos empresárias, certo? Outra coisa. Ai, gente, esse sintoma aqui é muito, muito, muito comum, tá? Pra quem tá crescendo. Você acredita que só você faz as coisas direito e mais ninguém. Mais ninguém tem a capacidade de fazer como você faz. E sabe, você está certa. Ninguém faz como a gente, mas acredite, tem gente que pode fazer melhor do que a gente. Então, saber delegar, saber ter processos internos, preparar outras pessoas para fazer aquilo que é mais operacional é muito importante, então, para que você permita que seu negócio cresça. Porque enquanto você acreditar que só você faz do jeito que você faz e que esse é o único jeito bom de se fazer as coisas, realmente o seu negócio vai continuar sofrendo com as dores do crescimento, né? E um outro sintoma também bastante comum é a sua empresa crescer em vendas, mas não crescer em lucro. Veja, o lucro absoluto da sua empresa tem que crescer na mesma proporção ou até mais quando a sua empresa cresce. Porque a tendência quando a sua empresa cresce é da sua marca ficar mais forte, e a sua marca ficando mais forte, ela automaticamente você também pode cobrar mais. Então a tendência é que pelo menos o lucro se mantenha ou que ele tenha uma tendência de aumento. E tendo uma tendência de aumento, se você percebe que você está trabalhando muito, virando noite, o número de festas só aumenta, mas você não tem certeza se o preço está correto. Você sente que está na hora de aumentar o ticket médio. E além disso, você tem esse sintoma de você não ter lucro, do lucro estar reduzindo, porque teu custo está aumentando e tal. Então, essa é uma luz vermelha muito importante que você deve olhar para o seu negócio. Então, esses são os sintomas, gente, mais comuns, né? Quando a gente percebe que a empresa está crescendo, mas a gente não está conseguindo cuidar do crescimento dela de uma forma mais estruturada, né? Então, quais são as possíveis soluções se você tiver com um ou mais desses sintomas? Primeiro, desenhar todos os processos de trabalho. Então, assim, como que é todos os seus processos? Desde o momento de atender a cliente, mandar o orçamento, depois a aprovação, processo de criação, de aprovação e depois de separação das peças, ou de confecção dos doces, ou de confecção dos personalizados, compra de materiais necessários, controle de custos. Quais são os seus processos? Quais são aqueles que demandam mais tempo para você, né? Hoje, segunda-feira, é um bom dia para a gente pensar em produtividade, né? Então, quais são os processos dentro da tua empresa que demandam mais tempo, né? Do seu tempo, e que você pode começar a delegar. De repente, uma compra de material, de repente, às vezes, algum detalhe, algum item, né? Alguma parte do processo que você pode terceirizar, de repente, para que não dependa só de você. Então, quais são os principais processos e aqueles os mais operacionais, os mais simples, que de repente não precisam ser feitos por você e que você pode tranquilamente delegar, né? Uma outra possível solução também é você revisar portfólio, você verificar, né, naquela história de aumento de ticket médio, quais são os seus produtos e serviços mais lucrativos. Se você ainda não fez essa análise de portfólio para você identificar quais são os seus produtos mais lucrativos, recomendo fortemente que você faça essa revisão de portfólio. Não só a revisão de portfólio, mas também a sua revisão de preço, né? Quais são os produtos e serviços mais lucrativos, e aqueles que não forem lucrativos, sobe o preço para que ele se torne lucrativo, né? E claro, contratar e treinar novos colaboradores. Não basta, a gente só contratar, né, contratar as pessoas, mas a gente também tem que prepará-las para a função. E às vezes é um detalhe, né, que as pessoas passam desapercebidos, que não é simplesmente contratar a pessoa e falar assim, então, cuida aí dos custos. Ah, então, cuida aí, você vai ser responsável pela parte de orçamento de novos materiais. Não, como que faz o orçamento? Quais são as empresas que ele tem que ligar? Quais são as principais empresas que você confia? Quais são os seus principais fornecedores? Então, ou mais importante do que contratar e delegar, é treinar, é capacitar essas pessoas, né? Então, essas são eu quis apresentar aqui algumas dores e algumas sugestões, né, de crescimento para o seu negócio, porque, gente, a questão aqui é o seguinte, a gente tem que olhar para o nosso negócio
como negócio, né? A gente tem que olhar o nosso negócio como empresa. Ela não é mais uma empresa pequenininha, uma empresa adolescente, né? Ela tá crescendo, deve ser tratada como tal, como adulta, né? Como uma empresa madura, adulta, com processos, com equipe treinada e com uma orientação para o lucro, tá? Então, esse foi o Café com Insight de hoje. Lembrando que se você precisar de ajuda em alguns desses processos para tornar a sua empresa numa empresa, as inscrições para Excelência em Festas estão abertas para você se inscrever, vir fazer parte, estruturar o teu negócio, precificar corretamente, vender mais e orientar a tua empresa para o lucro. O link para as inscrições estão aqui na bio. É só entrar no nosso site, marketingparafesteiras.com.br. Espero que vocês tenham uma semana abençoada, de muito trabalho, né, de muitos novos contratos fechados, de muitos clientes novos chegando. Por aqui a gente segue viagem hoje, daqui a pouco a gente já parte para Joinville, a gente vai passar a semana toda em Joinville, mas sim teremos Café com Insights todos os dias. Talvez fiquem atentos aqui aos stories, porque eu vou comunicar através dos stories. A tendência é que os Cafés com Insights dessa semana sejam um pouquinho mais cedo, por volta de 8h30, mas fiquem aqui atentos aos stories que eu vou comunicando vocês todos os dias, tá bom? É isso, gente, um ótimo dia pra vocês e a gente vai se falando por aqui. Beijo grande!